Há uma escadaria no meio do oceano e foi descoberta a 25 milhas da costa do Maine por um pescador de lagostas. É o topo de uma escada de degraus oxidada e incrustada com cracas, se projetando através da superfície vítrea do oceano. Você nunca ouviu falar sobre isso nas notícias e nem vai ver. A Marinha escondeu isso mais rápido do que você consegue dizer semper fortis. As varreduras de sonar mostraram que a escada desce em linha vertical por 8 milhas, ou seja, 6 milhas além do fundo do oceano, desaparecendo em uma vala recém-descoberta, que faz a Fossa das Marianas parecer a parte rasa de uma piscina. Ok, eu estou sendo irônico, mas nem preciso dizer que os superiores estavam preocupados. Quem diabos construiria uma escadaria no meio do oceano? E de onde veio essa vala? Alienígenas? Rússia? Foi aí que eu entrei. Eu era um oficial do MITOC no programa de Oceanografia da Marinha, trabalhando em experimentos... Deixa pra lá. Não que isso não importe. Isso importa. Mas se eu começar a falar sobre o que eu fiz, quem eu sou e por que eu estou aqui, sem dúvida eu acordaria dentro de um alçapão, com uma corda em volta do pescoço e com acusações de traição, sendo lidas por mim por um cara com um uniforme engomadinho. Mas imagino que há uma grande chance de que isso aconteça de qualquer forma. Ainda assim, eu me sinto obrigado a documentar isso porque as pessoas precisam saber o que eu vi. As coisas que me assombram quando eu fecho os olhos à noite. Agora eu estou em um hospital militar, deitado em minha própria suíte particular. Estou tentando me curar, mas sem descanso isso está se mostrando quase impossível. Acho que tirar esse peso da minha consciência pode ajudar. Espero que ajude, pelo menos. O que é que dizem mesmo naquele filme Um Sonho de Liberdade? Que a esperança é uma coisa perigosa. De qualquer forma, eu nunca fui muito bom em começos, mas eu acho que devo começar com um mergulho. Nós o chamávamos de submersível, mas na verdade era um traje. Não era um traje de mergulho desajeitado, incômodo e que afundava como uma pedra, mas era como o de um sonho de Júlio Verne. Era leve, resistente à pressão e equipado com todos os recursos que deram a ele o apelido nada injusto de Homem de Ferro. Isso quer dizer que não era como aqueles trajes justos que você comumente vê os mergulhadores usando. Ele se parece mais com aqueles trajes que os caras que desarmam bombas em zona de guerra utilizam. Deixando isso de lado, eu estava grato por não haver um tanque de oxigênio de 60 libras desalinhando a minha espinha. O Homem de Ferro é equipado com um filtro de eletrólise, que converte água do oceano em oxigênio respirável. Todo o equipamento é invisível aos sonares inimigos e, hipoteticamente, poderia suportar uma descida abissal. Não que tivesse sido testado ainda. Então, basicamente, eu estaria rastejando por uma escada oceânica sinistra de 8 milhas em um traje experimental, que só havia sido testado em piscinas da Marinha. Alguns dos meus colegas aproveitaram essa situação. Me sacanearam, me chamando de Laika, nas horas que antecederam ao mergulho. Caso você não esteja familiarizado, Laika foi a cadela que os soviéticos lançaram ao espaço nos anos 50. Aquela que morreu. Então, enquanto eu estava na proa de um pequeno navio da Marinha,
Também experimental. Não pergunte sobre isso. E eu estava observando os primeiros degraus da escada oceânica, que ficava a 6 metros de estibordo. Eu me perguntei se essa seria a minha última experiência na vida com o ar fresco. Minha colega Matilda brincou com um sorriso irônico. Espero que o seu almoço não seja um fator de risco. Vomitar nisso aí provavelmente vai fazer você sufocar. Eu sorri, mas por trás eu estava uma pilha de nervos. Acho que ela notou porque ela colocou a mão no meu ombro e disse: "Você vai se sair bem, Jones." Dessa vez eu sorri de verdade, torcendo para que ela estivesse certa. Um técnico próximo me perguntou se eu estava pronto. Eu assenti e o capacete do submersível desceu sobre mim e se fechou. Era realmente como o do Homem de Ferro. O visor na frente do capacete funcionava internamente como uma tela, com leituras de oxigênio e profundidade, bem como comunicação direta com o pessoal da superfície. Havia também uma câmera em POV, que mostrava a minha perspectiva para que pudesse monitorar e registrar a minha descida. E ela havia começado há 1 hora. Eu desci degrau após degrau, com a luz do dia desaparecendo conforme eu descia em direção à escuridão. Peixes passavam rapidamente. Um pequeno rolo de algas marinhas flutuava. Era tudo muito bucólico. O oceano, e eu estou falando aqui das suas profundezas, te passa a impressão de algo gigantesco e infinito. Olhe para os dois lados e você não verá nada além de água verde azulada e sedimentos rodopiantes, o que é um lembrete do quão incrivelmente pequeno e inconsequente você pode ser. Isso nunca me incomodou muito, até a escada. Agora eu nunca mais vou tocar na água do oceano novamente. Você está bem, Jones? A voz de Matilda soou no meu ouvido. É, querida, eu estou ótimo. Meus deltoides é que estão me matando. Deveria fazer algumas horas na academia. Para onde diabos vai o dinheiro do contribuinte se você não ficar bem no cartaz de recrutamento? Para que diabos eu me alistei, então? Com o orçamento que nós temos, eles usam modelos vivos para esse tipo de coisa. Ah, o quê? Você está me dizendo que aquele jovem garanhão forte que diz forjado pelo mar não é um marinheiro de verdade? Se eu soubesse que teria tanto contato mano a mano com você, eu teria entrado no Homem de Ferro há mais tempo. Eu também estou aqui. Era a voz de Bradley. Imaginem um operador de drone, um garoto desengonçado e cheio de espinhas criado no Call of Duty. Esse é Bradley. O que dizem mesmo sobre Tracer demais? Dizem que você está se aproximando dos 500 metros. Jesus! Já? Olhei ao redor. Estava ficando mais escuro. O oceano à minha volta estava se transformando em um azul mais escuro e turvo. Verifiquei 2 vezes o meu cabo. Era um cabo grosso de aço passando por uma polia. Uma coisa com rolos do tamanho de um tijolo, que corria ao longo da barra direita da escada. O cabo estava lá para caso, por algum motivo, eu perdesse o controle nos degraus estreitos e enferrujados. Porque se isso acontecesse... Bem, alguém viu aquele filme Gravidade? Eu estremeci ao imaginar me afundando cada vez mais, sem nada e nem ninguém para me salvar. Como está a sua respiração? Gostei da preocupação na voz dela. Olhei para o pequeno ponto roxo no canto superior direito do visor. Era uma câmera apontando para mim. Eles podiam ver o meu rosto. E se eles tivessem decidido transmitir algumas imagens para a tela no meu visor, eu poderia vê-los também. Mas não era hora para isso.
O meu visor estava cheio de leituras numéricas. No lado esquerdo havia um pequeno mapa, detalhando a minha posição na escada, como um ponto vermelho. E nele eu estava praticamente ainda no início. Tudo ok, querida, eu respondi. E a razão pela qual não estávamos usando um submersível de cápsula, algo parecido com um caixão para uma pessoa, conectado à superfície por um cabo de aço, era porque eu deveria estar atenta a quaisquer marcações que pudessem estar gravadas no metal da escada, qualquer coisa que pudesse revelar a sua origem. Mas até então não havia nada além de cracas, um exoesqueleto de caranguejo e uma espessa camada de algas. Quando eu posso deslizar pelo corrimão da escada? Ou então você pode passar um filme na minha tela. Isso aqui está ficando tedioso. Eu estava meio que brincando, mas não realmente, porque era chato pra caramba, descendo um degrau atrás do outro. Para tornar a descida mais rápida, eu ia deslizar na escada, com as mãos em concha nos corrimões externos e os pés do lado para fazer os freios. Mas não consegui fazer isso até atingir uma certa pressão na água. Alguma bobagem técnica sobre como seria mais fácil controlar a descida. A corda não seria um problema ali. A polia foi construída para atravessar pedras e estava triturando cracas satisfatoriamente durante todo o caminho. Quando você atingir os 1000 metros. Por acaso vocês sortearam esse número de dentro de um chapéu? Quanto mais fundo você vai, maior a pressão que cai sobre você. Isso vai tornar mais fácil de controlar a descida. Merda, eu devo ter matado aula nesse dia. Eu falei isso brincando, em parte. Isso foi dito na orientação. Bradley disse isso sem tentar esconder a sua irritação. Acho que ele deve ter ficado com ciúmes do meu relacionamento com Matilda. Eu acho que eu devo ter pulado isso também. Eu escutei Matilda rindo ao fundo. Eu sorri de novo, mesmo tendo falado isso a sério. Chegando a 750 metros, Laika. É melhor esperar que eu tenha um pouco mais de sorte nos meus ossos do que um cachorro russo. Eu odiaria que vocês tivessem que me pescar e só encontrassem o meu esqueleto. Você já tem charme. Isso deve valer alguma coisa. É o suficiente para valer um jantar na semana que vem? Ah, Deus. Vocês dois estão me deixando com azia. Ei, não fique mal agora, rapaz. Você pode levar as alianças no dia do casamento. Jantar primeiro. Onde vai ser? Eu conheço um ótimo lugar chamado Refeitório da Base. Essa sexta, às 8 horas? Está marcado. Eu respondi enquanto continuava a descer em direção ao abismo. Eu estava suando muito quando cheguei à zona da meia-noite, que fica logo depois dos 1000 metros, e uma escuridão turva se instalou. Era sufocante, sombria. Liguei meus holofotes montados sobre os ombros e 2 poderosos feixes de luz dispararam para frente e... Um peixe feio das profundezas, com uma boca cheia de presas, passou zunindo perto da minha cabeça. Eu soltei um grito patético e me afastei bruscamente, quase perdendo meu equilíbrio na escada. O que houve? Você está bem? Tudo bem. Foi uma cria de Satanás que me pegou desprevenido aqui. Vida marinha abissal? Pela cara, do tipo da mais profunda. Você já está no ponto para deslizar. Bradley falou, mas eu hesitei. De repente, eu não tinha tanta certeza de como eu me sentiria ao mergulhar em alta velocidade na escuridão abaixo de mim. Bem, me desejem sorte, crianças. Boa sorte. Eu respirei fundo.
Tirei minhas mãos e pés dos degraus e os coloquei nos corrimões externos. E então eu deslizei. Não foi tão emocionante quanto eu pensava, mas foi consideravelmente mais rápido e menos desgastante do que descer degrau a degrau. Eu observava a escada passar rapidamente, ainda atento a qualquer possível marcação. Até que finalmente eu vi alguma marca. Então eu parei. Eu não tinha certeza do que estava olhando. Era um símbolo estranho gravado diretamente no meio do degrau à minha frente. Parecia um cruzamento entre árabe e chinês. Gente, vocês estão vendo isso? Sem resposta. Olá? Sem resposta. Então, finalmente, escutei a voz de Matilda. Jones, a filmagem está impressionante. Você está bem? Estou bem, está tudo ok. Silêncio. Não houve nenhuma resposta naquele momento. Jones, você está aí? Matilda soava preocupada. Eu disse que eu estou bem. Amigo, você está nos escutando? Perfeitamente. Você consegue me ouvir? Eu comecei a sentir o pânico apertando os meus pulmões. O sistema de comunicação parecia que estava ferrado e minha tela havia começado a piscar falhando. Eu estava começando a ficar preocupado. Eu pensei, Jones, dessa você não escapa. Eu dei uma pancada no visor e a leitura das telas se realinharam momentaneamente, antes de entrarem definitivamente em pane. E agora as vozes dos meus colegas estavam trincadas. As palavras estavam perdidas e cheias de estática. Jones, não consigo ouvir. Você está? Gente, eu não consigo ouvir vocês. Um zumbido baixo em meus ouvidos e então silêncio. Nada. Nenhuma voz. Eu havia perdido o contato com a superfície. E então eu congelei. Eu não tinha certeza do que fazer. Eu estava dividido entre verificar o símbolo no degrau e a desconexão da minha rede de segurança. Bem, isso não é também totalmente verdade. Lembra da corda me conectando à escada de degraus? Havia um pequeno botão na caixa de polia abaixo de uma caixa de acrílico. Era só apertar esse botão e a caixa de polias me levaria de volta à superfície. Então, que se foda. Eu estava voltando para cima. Nada disso ia valer a pena se eu não tivesse a segurança da minha equipe me protegendo. Peguei uma câmera subaquática na bolsa do meu peito e tirei uma foto do símbolo. E comecei a subir 3 metros de volta até a caixa de polia. Foi então que eu vi a sereia. Foi algo rápido. Era a silhueta de um peixe do tamanho de um homem. Eu suei frio. Eu não tinha certeza do que tinha visto. Só sei que estava lá por um instante, revelado pelo facho dos holofotes. Será que eu realmente tinha visto aquilo? Minha respiração era fria dentro do capacete. Olhei para a minha direita e a água era preta e turva. Olhei para a esquerda e, a princípio, eu não percebi o que eu estava vendo. Era uma parede compacta de corpos. Centenas de sereias me cercavam com seus olhos brilhando como pontinhos na luz, seus dentes afiados como agulhas irregulares e amarelos. Eram coisas horríveis, de águas profundas, e as suas caudas eram
amarelas e escamosas. Seus torsos eram pálidos e magros. Em vez de braços, eles tinham apêndices finos, como tentáculos finos com pontas em forma de gancho. Quando a minha luz os atingiu, eles se separaram, disparando para a escuridão em uma cacofonia de ruídos estridentes. Jesus Cristo, eu sussurrei. Minha voz estava rouca e minha garganta era como se fosse uma lixa. Olhei para cima e vi a caixa de polias, 5 degraus adiante. O botão praticamente me chamava, o botão que me salvaria. Não pensei 2 vezes e subi o mais rápido que pude, 1 degrau após o outro. 4 degraus, 3 degraus, 2 degraus e um chiado estridente ecoou pela água. Olhei para a minha esquerda quando uma dessas sereias disparou na minha direção, com seus apêndices em forma de gancho arranhando meu traje. Eu resmunguei, levantei um braço em defesa, e foi como uma navalha cortando a minha carne. E o sangue jorrou do meu braço machucado. Eu gritei. Meu traje apitou, gritando alertas no meu ouvido. E o sistema interno selou automaticamente a brecha enquanto a sereia seguia para longe e aparecia a outra. Eu abri a caixa de botões na polia e estava prestes a pressioná-la quando um trem de carga passou em alta velocidade de encontro ao meu corpo. E o rosto horrível e retorcido daquela sereia preencheu meu visor. Ela conseguiu me arrancar da escada. E eu flutuava, caindo e enroscado com aquela criatura horrível. Suas guelras ondulavam enquanto ela chiava em meu rosto. Um som ensurdecedor que perfurava meus tímpanos e que lançou uma onda de medo em meu estômago como se fosse uma facada fria. Resmunguei e enfiei meus dedos em suas guelras, odiando a maneira como a sua carne estalava enquanto eu me contorcia. Mas agora a sereia é quem estava lutando para se livrar do meu aperto. E eu estava vencendo. Quando alguma coisa bateu na escada, sacudindo a caixa da polia, enquanto outra coisa martelava as minhas costas. Era como estar preso dentro de um compactador de lixo, com uma dúzia dessas coisas me esmagando. Eu gritei, me debati e lutei pela minha vida. E então, de repente, as sereias se dispersaram, com as suas caudas balançando enquanto desapareciam nas profundezas. De repente, eu estava sozinho, completamente sozinho e flutuando na água. Eu estava a uns 10 ou 15 pés da escada enquanto avaliava os danos. O meu traje estava bom, exceto pelo meu braço. O sangue escorria pelo tecido que escorria para o oceano. Cada seção do traje do Homem de Ferro era isolada. Então, se uma parte fosse danificada, isso não comprometeria a integridade de todo o traje. Então, a água não estava inundando meu capacete. Pelo menos não ainda. Isso porque havia uma rachadura na minha viseira. Rapidamente eu me ajeitei o melhor que pude e me aproximei da escada e da caixa de polias, que era minha última e definitiva esperança. Então eu vi. Meu coração afundou e o meu estômago caiu. A polia estava quase pendurada no corrimão da escada. Ela estava quase se quebrando. E se isso acontecesse, eu simplesmente flutuaria. Cairia e morreria dentro dessa escuridão opressiva. Eu me movia lenta e cuidadosamente, puxando devagar o cabo que sacudia a caixa a cada puxão. E eu enlaçava o excesso do cabo em volta do meu cotovelo à medida que eu avançava.
Minhas mãos se estenderam e as pontas dos dedos deslizaram sobre os degraus da escada. Foi quando eu vi o tubarão. A princípio, eu imaginei que pudesse ser até uma montanha que deslizou da terra há algum tempo e estaria submersa há muito tempo naquelas profundezas. Mas não era uma montanha. Era um tubarão. E era a maior coisa viva que eu já tinha visto em toda a minha vida. Ele devia ter o dobro do tamanho de um Boeing 747. Era um grande monstro pálido, revelado pelos meus holofotes, e com olhos tão grandes quanto piscinas. E a boca! Eu não conseguia nem imaginar no que ele comeria com aquela boca gigantesca. Meu Deus, eu só pensei isso. Meu Deus! Ele se aproximou, preenchendo meu horizonte, e eu fiquei paralisado de medo. O meu coração martelava dentro da minha caixa torácica como um operário de construção maníaco. Minhas mãos se estenderam imediatamente em direção à escada. Me segurei em um degrau e comecei a me levantar. Foi quando a caixa da polia se soltou do trilho. Eu olhei para cima e escorreguei. Minha mão escorregou. Tentei agarrar a escada com a minha outra mão. Foi então que uma corrente de água me levou para longe. E eu vi o tubarão passando. E eu comecei a afundar, impulsionado para baixo pela força do movimento do tubarão, que devia estar deslocando toneladas impossíveis de água enquanto nadava. Eu me debati, resmunguei e gritei, enquanto as leituras no meu visor piscavam os avisos de alerta. Isso tudo enquanto eu estava sendo sugado para o fundo. Eu ia me afastando da escada, lenta e dolorosamente até ela desaparecer de vista. Tentei chamar o meu pessoal lá de cima gritando dentro do meu capacete, mas em algum momento eu parei, percebendo que já fazia muito tempo que eu estava sem contato com eles. Eu senti que afundava vagarosamente, como se fosse anos. Pelo menos era assim que eu me sentia naquele momento, deixado para morrer como um prisioneiro do oceano, preso em um mundo de escuridão. E depois de algum tempo afundando, eu simplesmente apaguei. Acordei sobressaltado no que eu achava que era o fundo da fossa, nas ruínas de uma grande cidade. Pilares de rocha, torres de pedra, mausoléus e coliseus se erguiam ao meu redor. A cidade preenchia toda a fossa até onde eu podia ver, o que era estranhamente longe. E eu só conseguia enxergar tudo isso graças a um orbe estranho e brilhante que preenchia o horizonte. Era como um sol impossível, uma bola verde de luz, pulsando e borbulhando com calor, pairando à distância e banhando as profundezas com essa luz alienígena etérea. Eu me levantei. Notei um fio fino de sangue flutuando a partir do corte no meu braço. Eu sabia que não era um corte mortal, mas foi um corte feio e me deixou tonto. Eu o apertei firmemente com uma tira de velcro e olhei em volta. Não havia nada além de ruínas de prédios se estendendo sem fim, com peixes feios de águas profundas atravessando janelas e portas vazias. Eu andei pela cidade por um tempo, procurando por sinais de um possível resgate ou da escada que me trouxe até aqui, mas eu não encontrei nenhum dos dois. Eu andei um pouco, horas, pareciam dias. Dormi um pouco, acordei e andei mais.
O tempo parecia estar funcionando de forma diferente lá embaixo. A atmosfera parecia entorpecente e desorientadora. E eu não sei por quanto tempo eu passei vagando por lá. Eu encontrei pictogramas espalhados no interior de um edifício abobado. Eles retratavam uma espécie de polvo aquático que governava esse mundo. Vi efígies de 100 pés de uma besta de várias cabeças, parecida com um dragão, com uma multidão de pernas com garras e uma variedade de guelras espalhadas por sua forma. Entre elas havia outras estátuas menores da besta enrolada em uma bola. Em algum momento durante a minha interminável presença naquele reino submerso, eu percebi que as estátuas de bola representavam a fera como uma criança, enrolada em um ovo. E isso me deu um novo entendimento sobre o orbe verde brilhante no horizonte. Às vezes, depois de olhar fixamente para o sol verde por horas, eu achava que conseguia perceber o contorno do feto dentro dele, pulsando com vida e aguardando para nascer. Por fim, eu sentia minha mente se distanciando. Eu ouvia vozes de Matilda e de Bradley, um cachorro latindo que eu imaginei que poderia ser a Laika. E, às vezes, eu falava com eles. Outras vezes, não. Eu estava apenas grato pela companhia. E, então, depois de um longo tempo, eu morri. Eu fui trazido de volta à vida dentro de um barco de pesca de lagostas. 2 meinenses grisalhos e com fortes sotaques me encontraram apaticamente flutuando e me puxaram para bordo. Eles arrebentaram meu traje e me ressuscitaram no convés coberto de tripas de peixe do seu pequeno rebocador de lagostas. Eles pensaram que eu estava morto. Minha pele estava fria e pálida como a barriga de um peixe. Foi então que eu pisquei para a vida. Respirei fundo o ar fresco, saboreando o gosto salgado na minha língua. E olhei para o mundo real, para os 2 homens ao meu redor, e tudo que eu consegui fazer era chorar. Eu fui levado para um hospital e depois transportado de avião para onde eu estou agora. Matilda veio me visitar imediatamente. Ela me perguntou o que tinha acontecido e eu contei a ela. Mas eu podia ver em seus olhos que ela não acreditava em mim. Até eu não acreditaria em mim. Eu estava magro, meu cabelo estava longo e minha barba desgrenhada. Eu parecia ter sobrevivido a vida inteira em uma ilha deserta, exceto pelo fato de que eu estava fantasmagoricamente pálido e não com uma pele torrada pelo sol. Mas foi bom vê-la, até que ela olhou nos meus olhos e me disse que eu estava desaparecido há 8 meses. Depois disso, militar após militar vieram me visitar, superiores em uniformes impecáveis e carregados de medalhas. Eu fui entrevistado até a minha cabeça girar. Minha história nunca mudou. Eu disse a eles para verificarem a minha câmera portátil, mas eu fiquei sabendo que ela nunca foi recuperada. Não ficou totalmente claro se eles não acreditaram em mim ou não queriam acreditar. Eu tinha a minha cicatriz para sustentar a minha história e o tempo que passei desaparecido. Eu disse a eles para enviarem outro homem, mas eles me deram um monte de papo furado burocrático sobre como a avaliação de risco era alta e blá blá blá. Aparentemente, a perda do traje do Homem de Ferro não tinha ficado barato. No final, nada do que eu disse pareceu importar. Talvez eles tenham me imaginado como um desertor, que levou a sua tecnologia ultra secreta para dar um passeio Deus sabe onde. O que sei é que, em algum momento, eu fui declarado como pirado e obrigado a passar um período de convalescença,
onde eu estou até agora. Eu tentei dar sentido a tudo isso, mas eu não consigo. Eu fico pensando na escada e se ela foi construída como um convite para aquele lugar, ou como uma fuga. E desde que eu voltei, eu sinto uma dor profunda no centro do peito. E uma espécie de zumbido baixo e constante no fundo da minha alma. E isso é pavor. É medo do que eu vi. Medo do que pode estar crescendo dentro daquele sol verde. Medo do que pode acontecer com o mundo se essa coisa um dia surgir para reivindicar seus direitos. Eu cheguei ao fim da minha história e ainda não me sinto melhor. Toda vez que eu fecho os meus olhos, eu vejo aquele sol verde. Eu o vejo pulsando e piscando com vida. E agora eu tenho a certeza de que aquilo é um ovo.